Agora, vamos ouvi-lo. Alessandro Soares está chegando também. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro. Nossa primeira pergunta é sobre o caso Master, a prisão de Daniel Worcar, os novos escândalos e a posição da Procuradoria-Geral da República. Destacávamos há pouco que, ao decidir pela prisão do Daniel Worcar, o ministro André Mendonça criticou a PGR. Disse lamentar que a Procuradoria tenha declarado não identificar risco imediato e que tenha solicitado a ampliação do prazo para se manifestar. Alessandro, Procuradoria-Geral da República minimizou a urgência da decisão de prender Worcar? Carol, eu li atentamente essa decisão do ministro André Mendonça e realmente, veja, quando a Procuradoria tomou uma posição, qual foi a posição da Procuradoria? Basicamente foi o seguinte: olha, nós recebemos em pouco tempo isso daqui, são mais de 10 investigados, tem um conjunto de análises a serem realizadas. E a decisão que será tomada nesse processo diz respeito a direitos fundamentais, a garantias fundamentais. Então, portanto, temos que tomar cuidado nessas decisões. Foi isso, basicamente, que o Procurador-Geral da República disse. E eu não vejo necessidade de uma urgência de 72 horas. Veja, a decisão foi tomada na sexta-feira, para que na segunda-feira essa decisão seja tomada. E isso não relativiza e nem retira a gravidade das condutas. Veja, uma coisa são as condições para a prisão preventiva. Eu acho que isso é que o Procurador-Geral da República estava tentando dizer. Outra coisa é a questão da gravidade da conduta, das evidências que foram trazidas. Ficou muito claro que o Worcar e a sua turma, como está dito ali nas gravações, nas conversas, eles são um grupo que atuavam, vamos dizer assim, num baixo nível, né, de eticidade, moralidade e com uma organização tremenda. Ou seja, era uma organização criminosa muito bem elaborada, muito bem estruturada e com muito recurso, e cometeram, provavelmente, veja, é uma investigação, muitos ilícitos. Contudo, eu preciso analisar com cuidado quando a gente fala, por exemplo, de prisões preventivas, né, e de outras cautelares a serem tomadas no processo. Por isso, eu não vi, de uma maneira mais imediata, aí, nenhum tipo de puxão de orelha. Veja, é um conflito quase que natural, né, nas decisões, porque quando o ministro André Mendonça vai deferir essas cautelares e as prisões, ele tem que rebater de alguma forma, e é o que ele faz, ele rebate um pouco o Procurador-Geral da República para fundamentar a sua própria decisão. É quase que uma necessidade, ou seja, seria inevitável, não é uma questão só de conflito. É claro, tem aí questões institucionais, briga corporativistas entre Procuradoria-Geral da República, Polícia Federal, quem está na linha de frente com relação ao combate, quem na verdade está combatendo a corrupção, quem não está, etc. Mas, na verdade, o Procurador-Geral da República toca num ponto importante, que é o seguinte: tem direitos fundamentais envolvidos. Eu disse, aliás, Carol, eu tenho dito isso toda vez que a gente trata desse assunto, porque é claro que todo mundo quer investigar, quer que seja investigado o caso do Daniel Worcar, a questão das fraudes realizadas, a questão quem são os políticos envolvidos, e mais do que os políticos envolvidos, aqueles que estão envolvidos na prática de ilícitos. Mas isso não pode fazer com que a gente saia daquele campo que eu vou chamar aqui de Estado de Direito, né, um Estado de justiça para um Estado de vingança. Então a gente quer esclarecimento, as pessoas têm direito à ampla defesa e contraditório, têm os seus direitos de liberdade, e as decisões têm que ser tomadas, devem ser tomadas de maneira fundamentada. Então eu enxerguei nesse posicionamento do Procurador-Geral da República essa cautela. E veja, ele não foi simplesmente contra qualquer tipo de medida, ou medida de prisão preventiva, ou outra medida. Ele foi simplesmente falar: olha, eu preciso de um tempo maior para fazer uma análise, por isso eu não posso opinar. Veja, nessa dúvida tremenda, eu não posso já dar uma opinião pela prisão, por exemplo. Então seria muito estranho, ou seja, eu tenho dúvida total, não li o processo totalmente, não tenho, ou melhor, li a decisão, mas tenho que analisar melhor. Como é que eu vou tomar uma decisão contra liberdades individuais? E é isso que o Procurador-Geral da República fez. Eu acredito que se a gente pegar processos no Supremo Tribunal Federal, ou melhor, em qualquer âmbito da justiça no Brasil, Carol, a gente vai encontrar algo muito similar a isso, a esse tipo de debate, pelo menos naqueles tribunais que são minimamente sérios no nosso país, Carol. Então, acho que talvez tenha havido aí, como a gente está nesse clima muito acirrado com relação ao caso Master, etc., acho que uma parte da imprensa exagerou um pouco nessa questão do conflito, embora sim haja questões de corporativismo institucional em todo esse debate, Carol. E aí trazemos o nosso próximo tema também para o Alessandro, que vem da CPMI do INSS. Quebra dos sigilos do filho do presidente Lula. A defesa do Fábio Luiz Lula da Silva já pediu a suspensão dessa medida ao Supremo Tribunal Federal.
O que argumentam os advogados? Que essa medida foi aprovada pela comissão sem uma fundamentação individualizada. E pedem a extensão daquela decisão que falávamos, que beneficiou a Roberta Luxinger. Ela é empresária e suspeita de participação nesse esquema. O que o ministro Flávio Dino entendeu nessa decisão? Que a quebra de sigilos não pode ser autorizada numa votação em bloco. Alessandro, manter o sigilo do filho do presidente Lula enterraria a CPMI do INSS? Carol, acho que a primeira coisa que a gente tem que compreender aqui nesse caso, pelo menos eu gosto de chamar a atenção, é que as CPIs no Brasil, elas na verdade passam por metamorfoses. E hoje, atualmente, nós temos uma situação em que nós temos redes sociais, então se transformou num grande espetáculo. E aqui a crítica vai em direção não só à oposição, como com relação também aos governistas. Porque, veja, na medida que se transforma num espetáculo, e nós vimos na semana, pelo menos uma ou 2 semanas atrás, nós vimos um convite sendo realizado a um ministro do Supremo Tribunal Federal para comparecer a uma comissão parlamentar de inquérito. Veja, esse convite todo mundo sabe que era completamente impertinente, mas a questão era tentar constranger a corte, constranger aquele determinado ministro, o nome dele aparecendo na imprensa como alguém convidado. Todo mundo sabia que ninguém entenderia a diferença de pronto, pelo menos, entre convidado e convocado, que seria obrigado ou não, etc. Mas a ideia fundamental era criar a página de internet, criar a chamada, né, de movimentação política nas redes sociais, e essa foi a função desejada naquele momento com relação àquele ato praticado na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não é diferente na Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS. O que a gente está vendo esse conflito todo é um conflito por atenção pública, uma disputa pré-eleitoral, inclusive nós estamos com o calendário eleitoral em andamento nesse exato momento, então está todo mundo olhando. A ideia fundamental era, olha, constranger o máximo o governo e naturalmente os governistas tentando proteger de alguma forma esse tipo de situação. Já existe uma investigação da Polícia Federal em andamento, a situação está sendo investigada, tem quebras de sigilos sendo pedidas perante o Poder Judiciário, e na Comissão Parlamentar de Inquérito, na CPI, nós temos esse palco político que eu acho que faz com que a gente repense, ou tenha que repensar o papel das comissões de inquérito hoje no país. A decisão do ministro Flávio Dino, veja, não é uma decisão que impede a quebra de sigilo. Ele está dizendo, basicamente, reafirmando uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Melhor dizendo, Carol, era importante que a Comissão Parlamentar de Inquérito tivesse já, pelo menos, acredito até que tenha, né, talvez não tenha só utilizado, mas que as CPIs no Congresso Nacional utilizem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal antes de tomar suas decisões. Veja, o Supremo já tinha posicionamento, a gente vai encontrar aí, o ministro Flávio Dino cita uma jurisprudência, salvo engano, do ano de 2006, no qual claramente se coloca a questão de, olha, vai quebrar sigilo fiscal, bancário, telefônico, vai relativizar direitos individuais, liberdades individuais, a privacidade da pessoa de alguma forma. Então, nesse caso, se a CPI vai cometer esse tipo de ato, vai praticar esse ato, você deve fundamentar individualmente para não virar uma caça às bruxas total, para não virar um sistema basicamente de vasculhamento de vidas pessoais. Então, essa é uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem sido reafirmada, e o ministro Flávio Dino simplesmente, vamos dizer assim, montou nessa jurisprudência e disse, olha, está muito claro aqui que a CPI pode quebrar os sigilos de quem quiser, veja, de quem quiser, no sentido que tenha fundamentação para essa quebra de sigilo, e tem que colocar isso no papel de maneira individualizada e específica. Você não pode colocar 90, 80, 90, 100, 200 pessoas dentro de um saco, vamos dizer assim, e dizer, olha, todos vocês estão com sigilo, né, fiscal, bancário e telefônico quebrados imediatamente, sem fundamentar essa decisão, porque isso dá um sinal muito claro, ou pelo menos passa a impressão de que tem abuso no exercício de poderes e de competências públicas, ou melhor, abuso de autoridade, Carol. Então, veja, a Comissão Parlamentar de Inquérito continua com seus poderes devidamente, pode aprovar nesse exato momento a quebra de sigilo, o que se pede é que isso seja aprovado de maneira individualizada, portanto, não vejo nenhum tipo de problema maior com relação a essa situação, Carol. Essa foi a opinião do Alessandro Soares, que volta com a gente na terça-feira. Obrigada, Alessandro, bom dia.